No dia 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia para ser uma república, o regime político que dura até hoje. A gente aprendeu que quem proclamou a república foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas como e onde isso aconteceu? Já vou adiantando que a proclamação da república não aconteceu em um lugar aleatório, mas em um lugar que já era conhecido por receber outros grandes eventos históricos. Quer saber mais sobre esse lugar? Então vamos conhecer o Brasil. Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Hoje a gente vai contar para você a história do local onde a República Brasileira foi proclamada. É o Campo de Santana, que é uma área verde no centro da cidade do Rio de Janeiro com mais de 100 mil metros quadrados. Hoje ele é um dos endereços mais importantes da cidade. Está cercado de vários prédios importantes, mas nem sempre foi assim. Esse lugar já passou por muitas transformações, e além da proclamação da República, ele já recebeu muitos outros acontecimentos importantes e que impactaram para sempre a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas por que foi essa praça o local escolhido pelo Marechal Deodoro para proclamar a República? O que mais aconteceu por lá? E como ela está hoje em dia? A gente vai responder a essas perguntas e várias outras aqui no vídeo. E se você quiser aprender mais sobre o processo de proclamação da República, então saiba que esse vídeo faz parte de uma parceria entre criadores de conteúdo aqui do YouTube, para celebrar esse 15 de novembro. Também estão participando dessa collab o Ederson, do canal Aprendiz Explorador, o Jambrão, do canal Início de Tudo, e a Mariane, do canal Mariane Regina. E aqui na descrição eu vou deixar os links dos outros vídeos que fazem parte desse projeto. Vale muito a pena dar uma conferida em cada um deles. Mas agora vamos à nossa história. Lá no início do século XVIII, essa região se chamava Campo da Cidade, ia desde a atual Rua Uruguaiana, que era onde terminava o centro urbano naquela época, até a região da Cidade de Nova, que na época era uma área pantanosa conhecida como Mangal de São Diogo. Toda essa área era um grande areal, com vegetação de restinga e com algumas áreas alagadas, tipo uns manguezais, e quase não tinha moradores por lá. As poucas pessoas que viviam naquela região eram aquelas segregadas pela sociedade na época, como os judeus, os negros, os ciganos e por aí vai. Vale lembrar que o Campo da Cidade não tinha nenhuma infraestrutura urbana, só tinha uma pequena estrada conhecida como Caminho do Capoeiro Sul, que ia pela atual Rua da Alfândega até a Fazenda dos Jesuítas, onde hoje é o bairro de Santa Cruz. Então, ainda nessa época, uma irmandade formada por negros, que era a Irmandade de São Domingos, decidiu construir uma igreja nessa área, a Igreja de São Domingos. Foi aí que o lugar passou a ser mais frequentado, inclusive pelos devotos de Santana, que chegaram a manter uma imagem da santa por lá também. Só que como tiveram alguns desentendimentos com a Irmandade de São Domingos, eles retiraram a imagem e em 1735 decidiram construir o próprio templo, a Capela de Santana. E ela fez tanto sucesso que desde então toda essa área passou a ser conhecida como Campo de Santana. Só que isso não foi suficiente para que o lugar ficasse mais urbanizado, muito pelo contrário. Nessa mesma época a cidade passava por um crescimento muito grande, e a quantidade de lixo e esgoto gerado também cresceu. Então o próprio poder público mandava abrir valas no Campo de Santana para que os escravos trouxessem os dejetos em barris e jogassem lá dentro. O local acabou virando uma espécie de lixão, e essa situação só mudou lá na última década do século XVIII, que foi quando o vice-rei do Brasil, o segundo conde de Resende, mandou drenar essa área inteira e aterrar os mangues. Era o começo da integração do Campo de Santana ao restante da cidade. E aos poucos começaram a se formar as primeiras ruas, a surgir várias chácaras, até alguns casarões foram construídos nessa época. Então todo aquele descampado foi dando lugar à expansão da cidade. E esse processo só se completou depois da chegada da família real em 1808. Os portugueses tinham a tradição de manter nas cidades um campo aberto, bem espaçoso para as grandes celebrações promovidas pela coroa. E no caso do Rio de Janeiro, essa área era o Campo de Santana. Em 1818, por exemplo, foi lá o local da aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarves. Outra festa que aconteceu por lá foi o casamento de Dom Pedro com Dona Leopoldina, quando foi construído um palacete real com uma sacada onde os membros da corte poderiam acenar para a população reunida lá no campo. Nessa época também foi construído um curro, uma espécie de arena onde aconteciam cavalhadas e touradas promovidas pela realeza.
e isso fez com que o local passasse a ser chamado de Praça do Curro. Outra construção que também foi feita nesse ano foi a de um chafariz com 22 bicas, que foi essencial para o abastecimento de água nessa nova parte da cidade. E como as lavadeiras iam até essas bicas para lavar suas roupas, o lugar ficou conhecido como o chafariz das lavadeiras. Só que essa área toda não era usada só para festas não. Lá também era um local bem conveniente para os treinamentos e manobras militares. Tanto que o quartel do regimento de tropa foi construído no Campo de Santana, no lugar onde hoje está o Palácio Duque de Caxias. Como já deu para ver, esse lugar também foi muito importante para a monarquia, mesmo sendo a Praça da República hoje em dia. Só que antes da proclamação da República ainda aconteceu muita coisa por lá. E antes de continuar, aproveita agora para deixar o like aqui pra gente, para recompensar o nosso trabalho de reunir todas essas informações aqui. E não vai te custar nada, é só clicar no botão que aparece aí para você. E se quiser conhecer outras histórias como essa, sobre outros lugares interessantes no nosso Brasil, então é só se inscrever aqui no canal para fazer parte desta comunidade e também receber o nosso conteúdo em primeira mão. Já fez isso? Então vamos continuar. No ano da independência, 1822, aconteceram vários momentos históricos na então Praça do Curro. No dia do Fico, por exemplo, foi na sacada do Palacete Real, que ficava no campo, que Dom Pedro reuniu a população para anunciar sua decisão de não voltar para Portugal. Também foi nesse mesmo lugar que o povo aclamou Dom Pedro I como imperador do Brasil, tanto que depois desse dia ele mudou o nome de novo, passando a ser o Campo da Aclamação. Mas esse nome não durou muito tempo, porque em 1831 o local foi palco de rebeliões contra o imperador que estava prestes a abdicar, e por conta disso passou a se chamar o Campo da Honra. Só que 10 anos depois, quando o jovem Dom Pedro II já era o imperador do Brasil, ele pediu que a praça mudasse de nome de novo, voltando a se chamar Campo da Aclamação. A essa altura, a praça já era um dos centros do poder do Brasil imperial, e além disso também estava no principal caminho entre o centro da cidade e o Palácio da Quinta da Boa Vista, que era onde a família real vivia. E foi toda essa importância que fez com que esse fosse um lugar escolhido para abrigar a estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, isso em 1858. A Estação do Campo, como era chamada, foi construída no lugar da antiga Igreja de Santana, no mesmo terreno onde hoje está a Central do Brasil. Mas parece que eram as festas que mais movimentavam o Campo da Aclamação. Quando a Guerra do Paraguai terminou em 1870, o Império promoveu mais uma festa, com direito à construção de um grande pavilhão de madeira, o Templo da Vitória, onde foi celebrada uma missa comemorativa. Pouco tempo depois, o imperador pediu ao paisagista francês Auguste Glaziot para que fizesse o embelezamento do local, construindo jardins, lagos, pontes, cascatas, grutas, mudando completamente a cara daquele grande campo aberto. Foi aí que os arredores do campo receberam várias casas de pessoas importantes e também de vários militares, principalmente por causa da proximidade com o quartel-general. E um desses militares era justamente o Marechal Deodoro da Fonseca. Na noite de 14 de novembro de 1889, a véspera da proclamação da República, ele ainda morava por lá e estava doente, quando alguns militares republicanos foram até lá. E no dia seguinte, quando ele recebeu a notícia de que tinha uma ordem de prisão contra ele e que o seu rival, Silveira Martins, ia ser nomeado como presidente do Conselho de Ministros, ele cruzou o Campo de Santana em seu cavalo e juntou-se aos revolucionários. Então, logo depois, em frente ao quartel, dizem que ele tirou seu chapéu e gritou "Viva a República!". E foi esse gesto simbólico que deu fim ao Império do Brasil. Então, depois disso, não fazia mais sentido chamar o lugar de Campo da Aclamação. O nome precisava ser mudado mais uma vez. E dessa vez foi escolhido o mais óbvio, Praça da República, o nome que dura até hoje. Mas mesmo com todas essas mudanças de nome, a população ainda continuava se referindo ao local como Campo de Santana, assim como era feito lá no início do século XVIII. E mesmo depois da proclamação da República, o local continuou sendo palco de eventos históricos. Por exemplo, foi lá que se concentraram boa parte dos protestos da Revolta da Vacina, lá em 1904, como a gente mostrou nesse vídeo aqui do card. Durante o golpe militar de 1964, a praça também foi palco de batalhas entre os militares e alunos da Faculdade de Direito, que ainda resistiam ao golpe. Só que até então a Praça da República era um pouco maior do que ela era hoje. O tamanho dela diminuiu em 1942, com a abertura da Avenida Presidente Vargas,
que passou a ocupar uma área onde antes ficava uma parte dos jardins. Mas não foi só isso. Essa construção fez com que dezenas de quarteirões e prédios históricos fossem demolidos, inclusive a primeira sede da prefeitura da cidade, que também ficava na Praça da República. Então, os jardins remanescentes da reforma do fim do século XIX tiveram que ser remodelados, e esta foi a última grande modificação nesse lugar histórico. Hoje em dia, o antigo Campo de Santana é um grande passeio público aberto à população, e também é refúgio de vários animais, como patos, gatos e cutias. Parte dos lagos e das grutas que foram feitas pelo paisagista Glaziot continuam lá, além de vários monumentos, como a Luta Desigual, de 1888, e o monumento a Benjamin Constant, inaugurado em 1926. E apesar dele não receber mais grandes festas ou grandes manifestações, o parque ainda é um lugar muito importante para a cidade, cercado de vários prédios importantes, como o Tribunal de Contas do Estado, o Hospital Souza Aguiar, o Arquivo Nacional, onde antes funcionava a Casa da Moeda, o Palácio Conde dos Arcos, que já foi a sede do Senado Federal e hoje abriga a Faculdade de Direito da UFRJ, o Quartel Central do Corpo de Bombeiros e a Casa Histórica de Deodoro. Isso sem contar com os prédios que ficam do outro lado da Avenida Presidente Vargas, como o Palácio Duque de Caxias e a Estação Central do Brasil. E toda essa importância histórica fez com que a praça fosse tombada em 1968 pelo INEPAC e em 2012 pelo IPHAN. Só que, infelizmente, nem tudo são flores, porque a praça também é ocupada por moradores de rua e usuários de drogas, e é considerada como um dos locais mais perigosos no centro da cidade, por causa do grande número de assaltos que acontece lá dentro. Mas no ano passado esse parque passou por uma operação de limpeza, ganhou nova iluminação, câmeras para garantir mais segurança. Vamos torcer para que essas medidas tenham efeito e que o centenário Campo de Santana possa continuar sendo um espaço do povo, para que ele possa presenciar diversos outros momentos históricos que ainda estão por vir. Enfim, se você gostou desse vídeo, então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, para que você não perca a gente de vista e continue recebendo as histórias sobre o Brasil que a gente traz por aqui. Aproveite também para seguir a gente nas redes sociais. Lá a gente posta um conteúdo diferente que não vem aqui para o canal, então vale a pena dar uma passada por lá. Aqui do lado tem outras 2 sugestões de vídeos com histórias tão boas e tão completas como essa. Então assista esses 2 vídeos também e vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo!